mas é um privilégio para mim trazer uma palavra hoje. Eu estava pensando sobre o que eu ia ministrar, sobre o que eu podia falar, o que eu podia compartilhar com vocês, e de repente veio uma frase na minha cabeça assim que diz: nem tudo está como deve ser. E essa frase ficou assim, era hoje de madrugada assim, tinha acordado por causa do que o bebê estava chorando, aquela coisa toda, e nem tudo está como deve ser. E eu fiquei pensando naquilo, nem tudo está como deve ser, nem tudo está como deve ser. E eu fiquei pensando nisso, e aí de repente me veio a palavra assim, processo. Nem tudo está como deve ser, porque existe processos para que aquilo que é se manifeste. Existe processo para aquilo que é se manifeste. E essa frase, então, ela me lembrou de processos. As coisas, elas são prontas já em seu potencial. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas e deixou as coisas prontas em seu potencial. Mas não na revelação daquilo do potencial das coisas. Elas estavam prontas no seu potencial, mas se manifestam de acordo só com o trabalho aplicado sobre elas. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma árvore, Deus criou a árvore estava pronta quando Deus criou a árvore? Sim, completa, ela é uma árvore. Mas aquela árvore já era uma cadeira para você sentar? Não, ela se tornou uma cadeira para você sentar depois que um processo foi estabelecido na vida daquela árvore. A partir do momento em que pegaram aquela árvore e exerceram um trabalho sobre ela agora pode realizar um outro serviço, ela pode realizar um potencial que estava escondido dela, de se tornar uma cadeira para você sentar. Então, as coisas estão todas prontas em seu potencial, mas o processo leva elas a manifestarem esse potencial. A cadeira já estava dentro da árvore, mas nós ainda não víamos. Após passar pelo processo de lapidação, de lixar, de cortar, de medir, de prender, de fazer tudo aquilo, agora um potencial que tinha dentro daquela árvore se manifestou, depois de um processo. Ou seja, o potencial que está dentro da sua vida se manifesta após processos. E eu e você precisamos entender isso. Que existem processos nas nossas vidas para compreendermos aquilo que já somos em Cristo Jesus, para podermos manifestar aquilo que já somos em Cristo Jesus. Você já está pronto, você já é perfeito, o seu espírito está pronto, mas a sua alma está se convencendo de quem você é em Cristo Jesus. Você está passando pelo processo de conhecer você mesmo em quem você é. A sua alma está se conhecendo, se convencendo de que a verdade do seu potencial no Espírito já está pronto. É por isso que a Bíblia diz então que todos nós estamos em um processo. Nós já somos uma nova criação em Cristo, mas estamos no processo do conhecimento dessa verdade. E nós aprendemos então no exemplo da árvore que existe alguém que trabalha sobre a árvore para que ela revele o seu verdadeiro potencial. E a Bíblia nos ensina então que existe alguém que está trabalhando em nós, para que nós possamos revelar o nosso verdadeiro potencial. Nós já temos o potencial dentro de nós, mas manifestar isso depende de um processo. E a Bíblia nos ensina em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existe alguém que começou uma boa obra em você. Existe alguém que pegou você de acordo com o potencial que existe em você e falou: vamos lá, vamos passar pelo processo. Vamos passar pelo processo e manifestar propósito. Vamos passar pelo processo para que você possa revelar qual é o seu potencial, propósito na sua vida. Como você pode servir. E a Bíblia nos ensina que aquele que começou essa boa obra, ele vai terminar. Existe uma promessa aqui, existe uma garantia de que você vai funcionar, você vai dar certo, de que existe muito potencial dentro de você. Nós sempre falamos, você foi feito para ser um sucesso, você foi feito para dar certo, para ser ilimitado, existe potencial, o potencial da nova natureza está em você. E agora alguém começou uma boa obra em você, de revelar essa verdade a você, para que você
manifeste esse potencial, para que você manifeste o seu propósito. É como se fôssemos bebês, né? Agora não dá nem um mês, nasceu o meu terceiro filho, e você fica olhando aquela coisinha assim na tua mão, né? Quase cabe numa mão só, você segura assim, tipo, é tão pequenininho, tão levezinho, tão tudo. E ali existe o mesmo potencial, e talvez até maior do que existe sobre a minha vida. Sabe, pode fazer o que quiser, né? Pode se tornar várias coisas. Vai crescer e tem habilidades e tem capacidades ali dentro que a gente nem conhece. Ele tem todo o potencial, mas ele vai manifestar o potencial? Ele tem o potencial de dirigir um carro? Tem. Mas se eu colocar um carro, ele dentro, no banco de motorista, vai dirigir? Não. Ele tem potencial para jogar um futebol? Tem. Mas se eu colocar uma bola perto dele, ele vai chutar? Não. Então tem todo o potencial dentro daquele bebê. Mas ele não tem capacidade ainda. Na capacidade ele tem. Ele não tem habilidade do processo. Habilidade criada nele. Ele não passou pelo processo de aprendizado daquele potencial para poder manifestá-lo, para poder realizá-lo. Por isso o título da minha mensagem é A Beleza do Processo. A beleza do processo, eu e você precisamos entender que existe beleza no processo. Processo é Deus trabalhando em nós para nos levar à compreensão de quem somos e manifestarmos essa verdade. Processo é Deus revelando a nós, trabalhando em nós para revelarmos o nosso potencial, para podermos manifestar propósito. Isso é processo. Deus então, Ele está nos conduzindo em processo. Eu tenho um exemplo antigo, eu estava escutando uma mensagem minha de uns 3 anos atrás, e o exemplo era muito bom. Imagine você que você se torna agora rei, rainha da Inglaterra. Né? Morreu não sei quem, morreu não sei quem, morreu não sei quem, descobriram que você era quem tinha que herdar lá a Inglaterra. Aí você se torna rei, rainha da Inglaterra. Cara, eles vão pegar um avião, vão te mandar lá, vão te colocar, você não tem a mínima ideia do que significa ser rei. Você não está pronto para isso. Você não aprendeu, você não foi educado igual os príncipes lá foram educados para poder... Só no primeiro jantar você já sofre. Porque vai ter 5 colheres aqui em cima do prato, 6 garfos do outro lado, 7 facas do outro lado. Pronto, para que serve cada uma? Não tenho a mínima ideia. Eu não sei agir, eu não sei. Então existe um processo de conhecimento. Ok, eu sou rei. Você se tornou rei? Se tornou rei. Mas você sabe reinar? Não. Então existe um processo para você manifestar esse potencial. Existe uma educação, existe um ensino. E a Bíblia nos ensina então que eu e você, nós estamos sempre desejosos de manifestar esse potencial. Nós queremos chegar lá, nós queremos vencer a corrida, nós queremos terminar o processo, nós queremos ganhar. E esse é o desejo do nosso coração. Mas eu e você não podemos fazer desse desejo algo maior do que a confiança que nós temos daquele que está trabalhando em nós. A Bíblia explica, Tiago 1, 12 a 15 diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha o que ele está nos ensinando aqui. Tiago está nos ensinando o seguinte: existem 2 caminhos para escolhermos antes de tomarmos qualquer atitude. Antes de tomarmos qualquer atitude, vai ter 2 caminhos para você escolher. Um é perseverar. O segundo é satisfazer um desejo seu. Um é perseverar. O outro é satisfazer um desejo seu. Tiago então coloca, você vai ter 2 opções, você vai ter que escolher um caminho antes de tomar uma atitude. Ou você vai perseverar, ou você vai escolher fazer uma satisfação sua, um desejo seu. Perseverança na provação, aqui nesse versículo, é o seguinte: no processo,
você escolhe propósito acima dos seus desejos. No processo, você escolher propósito acima dos seus desejos, isso é perseverar na provação. Provação são as tentações que se dão pelos meus próprios desejos. Ninguém é tentado por Deus, ninguém é tentado por nada, mas no momento de escolha, eu sou tentado a escolher os meus próprios desejos. A minha própria satisfação, satisfazer a minha vida, satisfazer os meus desejos, buscar as minhas respostas, viver para mim. Sou tentado a isso. Satisfazer os seus próprios desejos é querer produzir aquilo que Deus já me prometeu. Eu tenho o desejo de viver a alegria que Deus me prometeu. Então eu vou produzi-la, porque eu não confio que aquele que começou a boa obra vai me levar à alegria. Eu tenho o desejo de ter uma família. Então eu vou me esforçar, vou enganar uma menina, vou sei lá o que, fazer tudo, aquele jogo lá que fazem aí, por aí, para que eu tenha essa pessoa para mim. Por quê? Porque eu não consigo esperar o processo de Deus me trazer, me levar a um casamento bom. Eu não conheço o processo, eu não consigo viver o processo, eu quero produzir aquilo que Deus já me prometeu. Isso é buscar os seus próprios desejos. Querer produzir aquilo que Deus te prometeu. Perseverar é se manter firme. Perseverar é se manter, é como se fosse uma estaca, que não é movido por circunstâncias. Não importa o que eu queira, não importa o que estão me oferecendo, eu estou firme sabendo que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Eu confio de que Ele está me levando ao processo de poder usufruir e manifestar aquilo que eu sou, aquilo que Ele me criou para ser. Ele está trabalhando em mim, Ele está me conduzindo, Ele está me ensinando, Ele está me preparando. O que o texto está nos ensinando é que a satisfação dos meus desejos não me dá vida. O que me dá vida é o propósito que está sobre mim. Eu usufruo de vida pelo propósito que está sobre mim. Se eu permanecer firme nesse propósito, se eu permanecer firme naquilo que Ele está fazendo na minha vida, se eu permanecer firme nas palavras que Ele tem a meu respeito, aqui eu encontro vida. Aquele que permanecer firme, aquele que perseverar na provação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ali eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Mas se eu buscar a satisfação dos meus desejos, eu sou tentado a buscar a satisfação dos meus desejos, quando eu dou a luz, quando a Bíblia nos ensina aqui, então esse desejo, tendo concebido, ela dá a luz ao pecado. Porque tudo que eu faço para mim mesmo e na minha própria força é pecado, é errado, é egoísta. É contrário ao que Deus deseja, que é amor. E a luz do pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Todas as vezes que eu tomar atitudes egoístas, eu vou ver morte naquela situação. Quando é que um casal briga? Quando uma das partes quer porque quer aquilo que ela quer. Tem que ser do meu jeito. Vai dar briga. Por quê? Porque aquela pequena atitude egoísta vai terminar, a consequência parece pequena, mas vai terminar em uma briga. É morte, briga é morte. Divisão, separação. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Ou você persevera no seu propósito, e aí nós vamos entender que propósito de Deus sobre as nossas vidas é servir e não ser servido, é amar e não me satisfazer, é se entregar e não querer que os outros se entreguem a mim. Esse é o propósito, é nos entregarmos. O que o texto está nos ensinando então é que a satisfação dos meus desejos não me dá vida. O que me dá vida é o propósito que está sobre mim. Agora precisamos entender o seguinte: somos tentados em quê? Em vivermos para nós mesmos. É isso que nos tenta. Em usufruir das promessas, é pensarmos que as promessas, é pensarmos que o nosso potencial, é pensarmos que o nosso propósito é para servir a nós mesmos.
E aí é nesse momento que nós nos corrompemos, é nesse momento que nos tornamos egoístas, vivemos para nós mesmos. Mas qual é o nosso propósito? Nosso propósito é vivermos para o próximo. Deus criou você para viver para o seu irmão. É muito simples. Vamos ver Jesus, como ele lidou com a tentação. Jesus foi tentado, a Bíblia nos ensina que ele em tudo foi tentado. A Bíblia nos conta em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11 o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com a sua mão eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Preste atenção, Jesus ele foi tentado. A Bíblia nos ensina que ele teve fome e de repente o diabo apareceu para tentá-lo. Então, fome aqui pode falar de fome em 3 aspectos. Nós podemos falar de fome sobre algo necessário pessoal. Fome, Jesus também diz que ele não tinha mais fome porque ele já havia experimentado a vontade do Pai para a vida dele, quando ele encontra a mulher samaritana no poço. Ou seja, realizar, viver, usufruir da vontade do Pai mata a fome. Então ele tinha fome do quê? De servir. Ele tinha fome de viver propósito. Fala sobre também o relacionamento com o próximo. Jesus foi tentado então no relacionamento consigo mesmo. Faça um pão para você. Ele foi tentado no relacionamento com o próximo. Ei, se jogue daqui. Imagina, ele estava no templo, no alto do templo. Se ele se jogasse dali, todos viriam, os anjos fazendo ele pousar bem tranquilo. Quando ele pousasse, todos iam se dobrar e adorar ele. Falou, cara, o cara voa, levita, sei lá o que é. Todo mundo ia se dobrar ali, cara, ele é o Deus, aqui no templo. Então o diabo tentou ele no relacionamento com o próximo, e o diabo tentou ele no relacionamento dele com Deus. Ei, se prostre diante de mim, não de Deus. Então em 3 esferas o diabo estava tentando ele aqui. E Jesus então ele vai respondendo o diabo, ele vai respondendo as situações de acordo com... Ou ele tinha 2 caminhos aqui: satisfazer os desejos dele. Cara, esse processo aqui é longo, eu estou com fome, eu vou comer um pão, transformo a pedra, faço pão, pego, como, acaba logo isso aqui. Para quê? Vou ficar sofrendo. Como se o diabo estivesse falando assim: busque a sua satisfação, independente do que aconteça. Essa era a tentação. Busque a sua satisfação. Não importa. Não importa, por exemplo, não saia no prejuízo. Você vai fazer um negócio, não saia no prejuízo, busque a sua satisfação. Ah, mas eu vou perder o amigo. Não importa, pessoas não importam, o que importa é você não levar ao prejuízo. Percebe? Ah, não saia no prejuízo, ela traiu você, se divorcie. Busque a sua satisfação. Busque os seus direitos. Produza você algo que satisfaça você mesmo. Mas Jesus está falando assim, não. Perceba, imagine o seguinte, se Jesus tivesse essa frase regendo a vida dele: busque a sua satisfação independente do que aconteça. Quando o soldado chegasse lá, pegasse o primeiro prego na mão para pregar Jesus na cruz, e Jesus levantava: desisto, não quero saber disso. Eu estou buscando a minha satisfação, vocês que se lasquem. Essa ia ser a cena, se Jesus caísse nessa tentação de Satanás. Essa ia ser a cena. E quantas vezes eu e você não pensamos assim no nosso dia a dia?
Sabe, o que importa sou eu. O que importa é eu ser satisfeito. Estou nem aí para você. Mas Jesus diz assim, a minha satisfação vem da palavra de Deus, vem daquilo que Ele diz que eu sou, vem daquilo que eu sei que Ele disse que eu tenho, vem da obra dEle em mim, vem dEle me conduzir aos passos de que eu vou viver aquilo que Ele disse que eu vou viver. Vem de usufruir do processo que Ele tem para mim. Ele teve fome de servir, relacionamento com o próximo. Se você se jogar, os anjos vão te segurar e você vai ser servido, adorado. Esse é um pensamento, é uma tentação que o diabo coloca nas nossas vidas também. Se aproximar dos outros apenas para tirar coisas deles. Quer saber? Sabe o que o seu negócio precisa? Network. Se você conhecesse fulano, aí você pode arrancar dele alguma coisa, e aí você vai ter ele te servindo. Ah, sabe o que você precisa? Você precisa de amigos ricos. Melhor do que ter um barco é ter um amigo que tem um barco. Já ouviu essa frase? Melhor que ter um avião é ter um amigo que tem um avião. Porque aí você pode tirar dele essas coisas, você se aproxima para tirar as coisas dos outros. É isso que o diabo está falando aqui. Seja adorado, seja servido. Mas Jesus, ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para me entregar, eu vim para me dar, eu vim para me doar. É isso que Jesus está falando aqui. Ele teve fome de cumprir propósito. Ele olhava assim, ele pensava, cara, eu podia já reinar sobre tudo, governar sobre tudo. Afinal, é isso que Deus tem para mim. Ele vai me exaltar ao mais alto lugar. Ele vai me dar o nome que está sobre todo nome. Aliás, na terra não haverá nome pelo qual os homens devam ser salvos que não seja o meu. É tudo isso que Ele eu vou dar. E quer saber, se eu me prostrar aqui diante de Satanás, eu já estou reinando. Cara, estou ajudando Deus. Eu não preciso morrer. Ele já me dá os reinos. Eu já começo a reinar aqui sobre as pessoas, sobre toda a terra. Pronto, está feito. E eu e você somos tentados assim também. Será que podemos ajudar a Deus um pouquinho? Ah, Ele falou que eu vou ser um grande músico. Tá, legal, isso aí. Ser um grande músico não significa como as pessoas vão te idolatrar pelo que você faz. Significa como você vai servir as pessoas. É outro pensamento. Eu quero trazer uma mensagem amanhã aqui. Vocês precisam vir escutar. O título da mensagem é Eu Sou José. Vocês precisam vir escutar. Fantástico, fantástico. Vai ser, assim, libertador. Ele então era tentado ali, sabe, do diabo oferecer o atalho. Cara, de vez você passar por todo esse processo, ter que morrer, porque nem sempre o processo é simples. Ter que morrer, porque o nosso processo é de entrega, não é de retenção, não é para mim, é para os outros. Por isso, nem sempre vai ser simples para a nossa alma compreender isso. Mas estamos no processo de compreensão. Quanto antes a nossa alma se render ao que já somos no Espírito, antes usufruímos da vida que Deus tem em nós. Essa é a vida. E de repente, Jesus está lá tentado, cara, me prostro diante do diabo. Está resolvido. Mas Jesus tinha na cabeça dele assim, não sei quantos de vocês conhecem a história de José, mas Jesus pensava, cara, eu já vi essa cena. José tinha governo sobre todo o Egito, mas ele ainda servia a Faraó. Jesus pensava, eu já vi essa cena. Eu vou ter governo sobre tudo, mas eu estou sujeito ao diabo. Faraó é a figura do diabo. Cara, isso aí é muito simples. Eu sei o que vai acontecer, Satanás. Por um momento, vai parecer que eu estou vivendo o meu propósito de governo. Mas isso termina em escravidão. Pois o povo de Israel, o povo hebreu, ele viveu no Egito por um momento livre. Por um momento cresceram, por um momento se reproduziram lá, se multiplicaram lá. Mas de repente foram escravizados.
E ficaram anos e anos escravizados. Ou seja, o atalho que Satanás te oferece, ele pode parecer momentâneo, liberdade. Por um momento, liberdade. Por um momento, propósito. Por um momento, viver o meu potencial. Mas no final termina em escravidão. Jesus estava pensando, eu já vi essa cena. Eu não quero isso. Eu já sou filho amado, eu já sou o rei, eu só estou no processo de receber de Deus aquilo que Ele já me prometeu dar. Eu só estou no processo de poder usufruir daquilo que Ele já me deu. Eu só estou no processo para chegar aonde Ele já disse que eu iria chegar. Por que eu preciso fazer algo para você, Satanás? Para ter isso eu não preciso. Ele já me prometeu, Ele já começou a boa obra em mim. O diabo ofereceu vários atalhos baseados no desejo de Jesus Cristo, mas ele não caiu na tentação. Em todo o tempo Jesus pensava, eu já sou, só estou no processo de manifestação. Eu não preciso de atalhos para aquilo que já é meu. Isso é perseverar. Reconhecer que não precisamos de atalho para aquilo que já é nosso. De que estamos no processo para a manifestação. Aliás, pegar atalhos vai levar você à escravidão. Todo o processo que eu e você queremos pular é baseado no egoísmo. É baseado no meu desejo. E tudo que é egoísta gera pecado. E tudo que é pecado gera morte. Assim acabamos cedendo à tentação e isso gera morte em nossas vidas. Todo atalho que desejamos pegar, nesse processo de manifestação, nesse processo que revela o nosso potencial, nesse processo que nos faz viver propósito, todo atalho que queremos pegar é baseado no egoísmo. E isso termina em morte. Significa que estamos todos num processo. E um atalho é uma atitude de escolher sair do processo, querendo antecipar aquilo que Deus já me prometeu. Satanás me ofereceu vários atalhos, nos oferece vários atalhos. Por exemplo, dinheiro. Ei, se você lutar para ter muito dinheiro, aí as pessoas vão respeitar você como uma pessoa de honra. Elas vão te receber diferente. Elas vão olhar para você e vão até pedir conselhos, porque é o que elas também querem. O egoísmo dela também quer dinheiro. Aí você vai poder manipulá-las, você vai poder controlá-las, você vai ter influência sobre elas. Percebe? Para você ser essa pessoa importante que você quer ser, corra atrás do dinheiro. E aí você gasta a sua vida atrás de dinheiro. E você vai perceber que dinheiro não compra aquilo que você é. Porque o que comprou o que você é foi o sangue derramado de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E nele nós já somos. Nele já somos reis, nele já somos sacerdotes, nele todo o potencial da nova criação em Cristo Jesus já está em você. Dinheiro não vai, é um atalho. Mas o nosso desejo de viver essa influência, de viver essas coisas, faz com que a gente comece a aceitar a tentação e correr atrás dessas coisas. Diga você trabalha para pôr prato de comida na sua mesa? Pronto, você já está correndo atrás do dinheiro. É um atalho. Porque comida e bebida já são promessas de Deus sobre você. Você não precisa. Sexo antes do casamento. Sexo antes de casamento é egoísmo. É egoísmo. É buscar a satisfação própria. Imagine você, menina, poder fazer sexo sem se sentir usada. Imagine você, menino, poder fazer sexo sem ter que usar alguém. Isso é casamento. Casamento é poder fazer sexo sem ter que ser usado, sem ter que usar ninguém. É poder se entregar. Deus tem um casamento lindo, perfeito para você, persevere. Você não precisa desse atalho, esse atalho vai gerar morte. Esse atalho vai gerar destruição, vai gerar tristeza na sua vida. Vai gerar escravidão. Você não precisa disso, o que Deus tem preparado para você é muito melhor. Basta passar pelo processo. Basta aceitar o
processo. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Ele vai terminá-la. Drogas, poder, influência, tudo para tentar ter o que já é meu em Cristo. Tudo para tentar ter prazer, alegria, paz, satisfação de alguma coisa, tudo isso já é meu em Cristo. Queria chamar o louvor já deu 8h30. Ao pegarmos o atalho, geramos morte, permanecemos debaixo de escravidão, buscamos nossos desejos, vivemos para nós mesmos. Ao aceitarmos o atalho, nós geramos morte, mas ao perseverar, vivemos a vida de Deus. Ao perseverar, usufruímos da liberdade de Deus para nós. Manifestamos propósito, abençoamos o próximo. Durante todo esse processo de tentação de Jesus, tudo aquilo que ele tinha em mente era abençoar você. E ele pensava, se eu me satisfazer, eu estou pegando um atalho e eu não vou viver depois para que o Rômulo seja salvo, para que o Pedro seja salvo, para que o Henrique seja salvo, para que a Joana seja salva. Eu vou viver para sempre para me satisfazer. Agora, se eu descer aqui, pular aqui, eles vão me adorar. Mas o objetivo não é eles me adorarem, o objetivo é eu servi-los. Jesus estava nesse momento ali. Ele podia pegar os desejos dele e satisfazer aquilo. Mas a beleza do poder não é fazer para você. A beleza do poder está em poder servir, em viver para o próximo. Poder é você ter a capacidade de realizar todos os seus desejos, abrir mão disso e realizar o desejo de alguém. Isso é poder, porque você tem liberdade até sobre você mesmo, você tem poder até sobre você mesmo. O nome disso é domínio próprio. Essa é a liberdade de Deus para nós. Jovem, o meu conselho é persevere. Persevere. Guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não aceite os atalhos. Não busque a sua satisfação. Não se renda aos seus próprios desejos. Persevere. Persevere, guarde o seu coração. Guarde quem você é. Persevere, mantenha-se firme. É você que decide isso. É você que decide isso. Deus não pode decidir por você. Eu não posso decidir por você. É você que decide se manter firme, com a confiança, com a plena consciência de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminá-la. É só você que pode decidir. Ninguém mais pode fazer isso por você. Por isso é um conselho. Persevere. Não pegue os atalhos. Não permita que o diabo leve você a cair na tentação. Não deixe que os seus desejos gerem morte na sua vida, que o seu egoísmo gere morte na sua vida. Persevere, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele nos deu, toda a obra perfeita de nos entregar o perdão, de nos fazer justos, de nos fazer santos, tudo isso você usufrui ao perseverar na consciência de que aquele que começou a boa obra está completando na sua vida, que aquele que começou a boa obra está no processo de levar você a usufruir disso tudo, está no processo de fazer com que você possa abençoar pessoas, cumprir seu propósito, viver o seu potencial. Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Persevere, se mantenha firme, não tome atalhos. Propósito é viver aquilo que Deus tem preparado e não aquilo que eu quero viver. Isso é propósito. Propósito é entregar-se ao trabalho daquele que começou a boa obra. Ali você vai viver propósito, ali você vai viver a bênção, ali você vai encontrar a vida, ali você vai encontrar aquilo que Ele te prometeu. Nesse lugar de propósito, de processo. O legal é que processo ele fala muito mais sobre o presente do que o futuro, e eu e você estamos tão preocupados com o futuro, que perdemos a oportunidade de viver o agora. Eu e você estamos tão preocupados com o futuro,
que por 30 segundos nós não abençoamos alguém no trânsito. Não vou deixar entrar, porque eu vou chegar 30 segundos atrasado. Cara, você nem sabe se vai chegar. Mas a oportunidade de abençoar alguém agora você tem. Sirva. Esse é o processo. Tira a cabeça de lá e traz para cá, no processo. Porque Ele está trabalhando em nós, nesses momentos, nessas atitudes, para vivermos a vida que Ele tem para nós. A beleza do processo é poder usufruir da vida que Deus tem para nós. Essa é a beleza, cumprir propósito, essa é a beleza do processo. Aquele que começou a boa obra, há de terminá-la.